que tem sido um grande, na minha referência, guerreiro na desmontagem, na desconstrução, no rompimento e também no reconhecimento dos povos indígenas. E, assim, eu passo a palavra com muita especialidade, porque, quando os africanos vieram para cá na condição de escravos, né, a gente vê na condição desumana, que não tem comparação com nada, nós encontramos, em meio à diversidade, um parente que nos acolheu. E nos acolheu numa relação muito humana, de somar força no rompimento de uma tragédia que não tem explicação. Então, Ailton, para mim, ele representa essa sabedoria dessa população inteira, desse povo inteiro, que são os indígenas, no sentido de que a gente que é negro tem sempre que ter como referência a luta indígena pelos séculos e séculos de quem era dono da terra e que acolheu um outro povo e não nos renegou, porque a nossa chegada aqui não foi como invasor, foi como na condição de escravos. Então, a gente se tornou irmãos. Irmãos numa luta contra uma opressão que não acabou. Então, eu fico muito honrada de passar a palavra ao Ailton e, ao mesmo tempo, de escutar a sua palavra como sagrada para mim e de referência nesse processo de luta. Obrigado, João. Bom dia a todos vocês que atenderam a essa chamada do Entre Mundos, para a gente poder ouvir a Jo falar essas coisas bacanas, trazer aquela imagem dos nossos irmãos de lá de Cuba, botando aquelas entidades para fazer aquelas danças poderosas ali, mostrando um pouquinho da parada que os cubanos sabem fazer também, e mostrando como que o povo de Cuba, lá naquela ilha do Pacífico, tem tanta coisa em comum com o povo daqui do Brasil. Na verdade, é um traço que nós vamos encontrar em todo o continente americano, a presença disso que nós estamos chamando, desse fenômeno que nós estamos chamando de povos tradicionais. A gente vai encontrar isso na América inteira, no Caribe, no Canadá, na Terra do Fogo. Nós estamos espalhados pelo planeta inteiro. A gente pode se sentir à vontade na Terra. Nós não somos uma pequena família escondida em algum reduto do planeta. Nós somos a população do planeta. Somos nós mesmos. Algumas ilhas de egoísmo insistem em demarcar alguns condomínios no planeta para eles governarem, mas quem governa o planeta mesmo é essa humanidade espontânea, da maneira que o Criador botou a gente aqui no mundo. Ele nos pôs aqui na Terra para a gente viver aqui à vontade. Os outros constrangimentos que a gente experimenta são constrangimentos por causa da nossa falta de capacidade mesmo de nos resolver, e com o tempo a gente vai se resolvendo. Eu vi que tem muita presença do pessoal que está na escola, que estão frequentando as escolas. Eu queria saber se essa turma que está frequentando as escolas, se eles são todos daqui, de registro, se eles são todos daqui da região, ou se eles vieram de escolas de fora daqui. Dá só um sinal aí para mim. Vocês são todo mundo daqui mesmo, da área? Os estudantes são todos de escolas daqui? Então, vocês me desculpem, que eu tenho que desligar um negócio que está fazendo barulho aqui. Enquanto a Ailton desliga, está funcionando? Agradecer a presença do pessoal da escola Alair José Correia. Está aí ainda?
Alunos do ensino médio, muito obrigada. Legal. Colégio Andersen também, então, bem-vindos. Ailton, desculpa. Tem mais algum colégio que não foi mencionado aqui? Então, eu fiquei prestando atenção, quando eu sentei aqui pela manhã, no público que a gente tinha aqui. Aí depois eu comecei a ver chegar uma turma, uns grupos assim, em diferentes horários, aparecendo por aqui. Eu falei, estou gostando do movimento desse pessoal aqui. Vai ter um rodízio aqui. Tem um pessoal que chega, outros vão embora, e a gente vai ter uma conversa movimentada. Eu fiquei achando que eu tinha ganhado um presente com essa oportunidade de estar falando um pouco depois, porque seria uma oportunidade de eu tocar numa parte desse tema que é a nossa conversa hoje, que é como que nós que somos herdeiros dessas tradições, nós que nos reconhecemos como herdeiros dessas tradições, né, dos nossos antepassados, como que nós estamos nos virando hoje com uma realidade que é muito diferente da que viveram os nossos ancestrais. E como que nós estamos nos virando hoje para a gente morar, comer, tirar documento, comprar roupa, educar nossas crianças, botar nossos filhos na escola. Como é que a gente está se virando com todas as mudanças que nós temos que experimentar em relação à nossa própria liberdade? Eu, sinceramente, digo para vocês que eu ando a maior parte do tempo constrangido com o tanto de regras que tem em volta da gente, né? Eu vou completar 57 anos em setembro. Então, eu acho que tem uma boa parte da nossa turma que está nesse encontro aqui é mais novo do que eu. Uma boa parte. E uma pequena parte, talvez um terço da nossa turma aqui, sejam meus contemporâneos, né? Por aí. Então, essa turma que é meu contemporâneo, eles sabem o tanto que a gente já perdeu de liberdade só nesses últimos 50 anos. O tanto que pegam no pé da gente não é mole. Tem lei para tudo. Nós estamos sendo esquadrinhados. Então, nós estamos vivendo num tempo em que eles gostariam que todo mundo virasse pateta, né? E é um constrangimento tão grande. Quando os primeiros brancos chegaram na América do Norte, caçando búfalo e matando índio, um chefe chamado que até isso as pessoas ridicularizam, porque se fosse traduzir o nome dele, seria Touro Sentado. O nome desse homem é Tatanka Yutanka, o nome cerimonial dele. Ele tinha um nome, Sitting Bull, que é um nome que os americanos entendiam que era touro sentado, mas ele tinha também o seu nome ritual, que era Tatanka Yutanka. É um profeta, um messias do povo Sioux Lakota, que tinha sabedoria e era capaz de traduzir para o povo dele a baixaria que estava chegando no continente. E ele disse para o povo dele: esses camaradas estão passando esses fios, cercando os vales, as nossas campinas, são as cercas. Junto com as cercas, os telégrafos. Eles vão interromper o voo dos pássaros e o trânsito, né, dos búfalos, dos antílopes, quer dizer, da vida selvagem.
E de lá para cá, gente, de 1860 e poucos para cá, não deu outra. Aquelas cercas viraram muralhas, muros, condomínios. O nosso litoral caiçara foi assolado por uma peste de condomínios que expulsaram os caiçaras das suas beiradas naturais e botaram condomínios onde os filhos e os netos dos caiçaras não vão poder nem passar lá, quanto mais morar. Então, da mesma maneira que assolaram o litoral, entraram também no continente, foram invadir nossos territórios no Planalto e lá no centro do Brasil. Minha família é uma pequena família indígena que o meu sobrenome Krenak é o nome da minha tribo, Ailton Krenak. Os Krenak, eles quase foram aniquilados no século passado, século XX. Porque nós fomos obrigados a nos refugiar numa região, no Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, onde não é à toa que a maior mineradora do mundo tem o mesmo nome, Vale do Rio Doce. Ela nasceu lá na nossa terra, ela se especializou em tirar minério do chão lá na nossa terra. Depois ela atravessou Minas Gerais e foi tirar lá no Pará também, Carajás, essas coisas, exaurindo o planeta. E quando a Vale começou a explorar minério na nossa região, ela usou todo o aparato do Estado para reprimir a nossa tribo, para enfiar a gente numa reserva e limitar a nossa vida a viver dentro de uma reserva. É um tipo de condomínio. Só que é um condomínio que você não escolheu. É um condomínio que os outros escolheram para enfiar você lá dentro e deixar você lá. Vai ver que isso aí era uma como é que chama? Uma antecipação dos presídios de segurança máxima que eles inventam hoje. Aí inventaram essas reservas para enfiar a gente lá dentro, prender essa gente lá dentro e botar essa gente lá dentro administrada por órgãos do governo, pago por todo mundo, pagando aqueles funcionários do governo para tomar conta dos índios dentro das reservas. Ora, nós assistimos à ocupação desse território e à exclusão das nossas famílias dos melhores lugares onde nós sempre vivemos. Quer dizer, a Mãe Natureza nos deu o melhor. Mas nós não fomos capazes de permanecer naqueles lugares melhores que a Mãe Natureza nos deu, porque nós não tivemos a capacidade de defesa desses lugares diante da ganância dos outros que chegaram tomando esses lugares da gente do jeito que fizeram. Por que os melhores ambientes desse país que nós vivemos, ou desse continente que nós vivemos, estão sendo apropriados por corporações, por empresas, por especuladores, por gente que transformou o negócio, um negócio capitalista, na única finalidade da vida, enquanto que as nossas famílias, o nosso povo, seja nossas tribos, ou nossas comunidades, ou nossas nações, porque essa coisa também das nomenclaturas, quando chamam a gente de comunidade, estão chamando a gente de comunidade como uma maneira de segregar a gente. Da mesma maneira que bota índio em reserva, bota comunidade em locais também, que são destinados para comunidades. E os outros lugares, para quem que é? Enquanto eles põem as comunidades tradicionais nos seus lugares, os outros lugares todos ficam para quem meter a mão. Ficam os que não são comunidades. Então eu fiquei pensando, eu queria conversar com esses meus amigos que estão aqui hoje sobre como que nós, vivendo nesse tempo complicado do século XXI, das novas tecnologias, das mídias convergentes e tudo, dos nossos filhos
tendo a oportunidade de entrar em contato com essas novas tecnologias e com essas mobilizações que os nossos avós, os nossos pais sequer cogitavam, imaginavam como é que esse negócio ia acontecer, mas que nós vamos ter que ser capazes de traduzir isso para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque senão os nossos filhos e os nossos netos um dia também vão olhar para trás e falar, meu pai e meu avô ficaram de bobeira lá, os caras chegaram lá e tomaram a nossa terra. Por que os meus pais, os nossos avós não tiveram a visão necessária para preservar o nosso direito e os nossos lugares? Será que o conhecimento que eles herdaram dos seus antepassados não dava a eles alguma capacidade de articulação e de defesa dos seus territórios para deixar que tomassem dessa maneira os nossos destinos e fizesse com que a gente tivesse que construir a mágica de, ao mesmo tempo, viver num mundo do acesso às coisas, né? Do rio limpo, da água limpa, da cachoeira limpa. Aí você chega agora, o rio está sujo. Os caras jogaram merda no rio, jogaram produtos químicos no rio, jogaram lixo no rio, e depois ficam com a conversa fiada na nossa orelha, dizendo que nós temos que limpar o rio. Vamos limpar o rio, vamos limpar o rio. Ora, eles perguntaram para a gente se podia sujar o rio, chamaram a gente para sujar o rio, agora querem chamar a gente para limpar o rio, catar o lixo, catar as PETs que eles jogaram, o petróleo que eles jogaram, os marrecos todo cheio de graxa. Então, essa ancestralidade, ela pode ser também percebida por nós de uma maneira, como chama? Problematizada. Não só como uma maneira pacífica, mas como uma maneira problematizante. Que a gente pensa o seguinte: se eu aceitar pacificamente que os meus avós não foram capazes de reagir contra essa sacanagem há 50, 100 anos atrás, não tiveram como fugir dessa armadilha, dessa arapuca, eu também vou me justificar porque que eu não estou fazendo isso agora, quando meu neto, meu tataraneto tiver que viver num mundo muito mais miserável e muito mais caótico do que esse que eu estou vivendo. Então, eu estou fazendo uma provocação com vocês para a gente pensar não só a herança cultural como um tesouro que nós devemos honrar, acolher com amor e honrar, mas também como uma herança que deve ser percebida criticamente pelos herdeiros de hoje, no sentido de nos mobilizar e de nos botar numa posição crítica em relação ao futuro. A gente não precisa só fazer o culto do passado, ficar agora aqui fazendo o culto do passado como uma coisa alentadora, que nos anima, que é uma memória reconfortante para nós. Ele também pode ser percebido como uma maneira de nós nos armarmos, nos organizar, nos equipar, nos aparelhar para a gente lidar com o futuro que está à nossa frente. Tem um ditado que diz o seguinte, aliás, eu acho que não é um ditado, eu tenho a impressão de que isso tem autor, e quem teria dito isso e que ficou divulgado para todo mundo conhecer, foi uma pessoa chamada Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi teria dito o seguinte: nós podemos fazer muita pouca coisa sobre o passado. E ainda não sabemos o que nós podemos fazer sobre o futuro. Mas nós sabemos o que nós podemos fazer hoje, no presente. O presente é agora. No presente nós temos que fazer alguma coisa. O futuro vai ser para os nossos netos, os nossos filhos. O passado foi dos nossos ancestrais.
E o que nós estamos fazendo com o que sobrou para a gente? Então, eu tenho uma percepção, nós vamos poder conversar juntos daqui a pouco, eu acho que a dinâmica do nosso encontro supõe isso, que a gente fala e depois todo mundo conversa junto. Mas uma coisa que eu queria provocar vocês para a gente conversar é sobre o seguinte. Existe no mundo, nessa memória, que algumas das nossas culturas, sejam índios, negros ou outras comunidades que são hoje chamadas de tradicionais, pelo seu extrato econômico, não é nem pela coisa étnica, mas é pelo lugar da economia que sobrou para eles, eles também são chamados de tradicionais, ou como os caiçaras, que eu acho que os caiçaras são tão desprezados na nossa história, os caiçaras são tão desprezados na nossa história, que mesmo quando eles significaram uma realidade social grave, eles foram tratados da maneira mais subliminar possível, fazendo de conta que eles não existem. Os índios sempre foram brutalmente confrontados, mas pelo menos a gente foi brutalmente confrontado. Os caiçaras foram covardemente sacaneados, fizeram de conta que eles não existiam. E isso é uma covardia porca da história do Brasil com os caiçaras. Então, sobre essa turma nossa, seja índio, caiçara, ou os negros que vieram da África, que agora também eles ficam querendo que a gente chama os nossos irmãos que vieram da África, eles ficam inventando nomenclatura para a gente chamar uns aos outros, se não chamar direito, eles falam que a gente está chamando errado. É um monte de besteira, a gente não pode chamar nosso avô de velho. E aí, então, tem a tal do politicamente correto, umas besteiras que inventam por aí, que ficam pregando na gente, que se a gente se alinhar com tudo isso, nós estamos aceitando um enquadramento, uma redução da nossa capacidade criativa e da nossa percepção da realidade. É isso que eu disse, que estão querendo transformar a gente, todo mundo, em pateta. E se algumas dessas nossas culturas ainda abrem janelas de salvação para a nossa sanidade mental, abre janelas assim, de visão do mundo, onde nós podemos ir para os nossos terreiros, ir para as nossas casas de oração, ir para as nossas casas de reza, fazer os nossos toré, fazer os nossos rituais, aí nesse espaço transcendental, nós somos, como disse a Jô, ali nós somos reis, rainhas, somos chefes, experimentamos esse estado de plenitude, porque ele é um mundo que é um mundo transcendente, ele é um mundo mágico. Nós experimentamos isso, em alguns casos, durante a semana, alguns dias da semana, quando a gente junta a nossa turma, quando a gente puxa o maracá, quando a gente chama os nossos ancestrais para dançar junto com a gente. E eu achei muito bacana a Jô evocar essa comunicação assim, com as pessoas que não vivem essa experiência da ancestralidade, tem contato nisso só com um texto num livro, às vezes escrito a pressas, que põe a palavra ancestral e nem diz o que é aquilo. Aí uma meninada, assim, uma turma bacana dessa aqui, lê aquilo e fica assim, fala, que papo é esse, entendeu? Ancestral. Será que é aquele velhinho japonês que fica ensinando Kung Fu para aquele menino? Aquilo lá é que tem a ver com ancestral e tal. E ele medita e tal, dá 30 karatê. Então, olha, é muito mais do que isso. É isso também. É Kung Fu, karatê e muitas outras coisas. Em cada uma das nossas tradições tem coisas faiscantes de beleza e de assim, comovente, e que seria o maior barato para a juventude aprender, poder entrar em contato, experimentar essas coisas. Agora, tem também um refúgio,
desse mundo complicado, para as pessoas que vivem essa tradição, ou nessas várias tradições, de estar experimentando um outro ambiente da mente. E essa possibilidade de expansão da mente, de experimentar outros ambientes da mente, obviamente sem usar nenhuma droga, nenhum psicotrópico, é muito estimulante para o espírito, é muito bacana, porque o espírito ganha universo, ganha expansão no universo. E o ser humano cresce com isso. O ser humano tem a oportunidade de trilhar uns caminhos legais assim, né? E de atuar no meio dessa sociedade que nós vivemos, como algumas pessoas que a gente admira, como Nelson Mandela, como o próprio Mahatma Gandhi, como outros pensadores contemporâneos nossos que a gente admira, gente que realiza, como Einstein, como muitas outras pessoas, que expande o espírito, que expande a mente, e que não fica limitado a essa patetada de ganhar dinheiro, de disputar, de controlar o condomínio, a quadrilha, a gangue, o morro. Então, sair fora desses esquema quadrado, entendeu? De competição. Infelizmente, as nossas escolas ainda reproduz muito isso. A maioria das nossas escolas, elas pegam a nossa turminha com 5, 6 anos, devolvem os caras para a gente com 20 anos, tudo estragado. Então, a gente tem que ter senso crítico. Os meninos que estão indo na escola não precisam ficar engolindo tudo. Presta atenção. Quando eu ainda estava começando a entrar em contato com esse negócio da alfabetização e da escola, e eu já estava quase nos 20 anos, me perguntaram o que eu achava da educação, levar a educação para as tribos e tal. Falei com um cara, eu acho que educação, cara, é igual você comer um peixe, entendeu? Você tem que tirar o peixe e jogar a espinha fora. Tem muito espinho. Então, no processo de educação, você vai ter que saber não engolir espinho, porque senão aquilo ali vai ficar te fazendo o resto da sua vida, você ficar reproduzindo aquela coisa. E gostei de ter a oportunidade de falar com vocês. Se a minha fala com vocês estiver resvalado para o papo de conselho ou recomendações, me desculpem aí a pretensão, mas eu estou compartilhando com vocês um pouco da minha visão sobre a coisa da tradição e sobre estarmos vivendo num tempo complicado, que é um desafio para a gente saber como que nós vamos melhorar a nossa estadia aqui no planeta, nos lugares onde nós vivemos. E bom dia para todos vocês. Obrigado. Muito obrigada.